trazendo então para nosso processo aqui da aula, especificamente agora, tá? Vamos falar dos sonhos, possíveis tipos de sonhos que nós temos. Nós temos o sonho, que são os sonhos chamados sonhos curadores. A Josi, nossa, eu vou começar a fazer isso, sonho muito. Ah, começa já, Josi. Os sonhos curadores. Quais são? Que tipo de sonhos são esses? Sonhos curadores são aqueles que nós usamos, né, para buscar respostas para problemas. Então a gente dorme e acorda com um insight ou acorda com uma solução, tá? De algum problema que quando a gente estava acordado a gente não via a solução. Isso você pode até usar uma técnica aí que antes de dormir, é simples, né? Antes de dormir, você dá esse comando mental bem um pouquinho antes de adormecer. Na hora que você está entrando para adormecer, você dá esse comando mental e pedindo, né, uma solução para o problema que você não está conseguindo resolver. Muito provavelmente você vai acordar com um insight, com ideias, ou até mesmo já com a solução pronta daquilo que você pediu, tá? Ah, esses são os tipos de sonhos que podem ocorrer. Podem vir através desses insights, né? Ou de respostas prontas, sentimento de uma resposta, ou através de um sonho, como o que a gente falou agora, né? Anteriormente. E você decodificando esse sonho, você entende a resposta. Tá? Então, mais uma vez, a importância de você anotar seus sonhos e depois analisar eles, tá? Também os sonhos curadores são aqueles de limpeza do inconsciente. Então, todos esses sonhos que às vezes parecem uma mistura de coisas, uma hora no sonho você está vivenciando uma coisa aqui, aí como cai um negócio nada a ver do lado ali, do lado tem outra cena acontecendo que não tem nada a ver com o negócio, que é uma bagunça, que não sei o que, não sei o que. É claro que se você usar a interpretação do sonho, você vai entender mais a fundo o que significa, né? Mas basicamente, bem basicamente, tudo isso faz parte de um processo de limpeza do inconsciente, de organização e de limpeza. Tá? Então, isso por si só já é muito bom, ok? Já faz parte da cura, essa limpeza do inconsciente. Então, ele está limpando aquele excesso de atividade mental durante o dia, de coisas que você vivenciou, né? Inclusive, pesadelos são limpezas do inconsciente, tá? Outro benefício de sonhos curadores é sonhar com desencarnados, quando alguns desencarnados nos visitam no astral, enquanto dormimos, para nos encontrar e também para matar a saudade, para nos aliviar o coração, tá? Acontece muito também, ok? Sonhos premonitórios também podem ser sonhos curadores. Jô, estou fazendo isso, mandando esse comen- comentário. Sonhos premonitórios, então, é onde muitas vezes nós acessamos camadas mais profundas dentro do espaço-tempo, enquanto dormimos, e de lá obtemos respostas de coisas que ainda irão acontecer. Pode ser de lá que vem as respostas de alguns problemas, pode ser lá as respostas aqui para te avisar sobre algo, para se você tentar, ou simplesmente premonições mesmo de eventos mais assim, não tão da sua natureza. Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês, depois vocês vão entender mais para frente, eu vou lembrar de novo desse exemplo. Eu tive durante muito tempo sonhos premonitórios, tá? Várias e várias vezes. Já sonhei que uma pessoa ia morrer, de fato essa pessoa morreu. É, uma pessoa, inclusive, que eu não tinha nem ligação com ela. Eu sonhei e avisei minha mãe que a minha avó ia morrer, minha avó também morreu quando eu era criança, né? Então, de várias fases da minha vida, eu tive bastante sonhos premonitórios. Teve um processo aí para vocês entender como funciona o inconsciente. Mais pra frente eu vou falar de novo, como eu falei, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Mas assim, o inconsciente ele faz um filtro das coisas que acontecem lá no astral, né? Quando a gente dorme, isso que a gente vivenciou, ele faz um filtro e aí ele vai juntar as informações que foram vivenciadas com aquilo que ele tem de bagagem. E aí pode ser que nesse momento o que você traz como rememoração, que você lembra, não seja exatamente o que você vivenciou, né? Ao pé da letra. Pode ter algumas distorções por conta desse filtro, tá? Que o inconsciente faz antes da gente acordar. E foi o que aconteceu. Uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho uma entidade me veio, né? E me falou que um menininho ia morrer, né? Um menininho que eu tinha algum certo apego. Uma criança, bebê, pequenininho. E assim, foi muito impactante para mim. E eu acordei com uma sensação muito ruim, assim, muito forte, e que eu não queria que acontecesse. E me falou até a data que ia morrer, né? Falou que ia morrer até novembro daquele ano.
que a pessoa ia morrer, que esse bebezinho ia morrer. Só que aí passou pelo meu filtro. No momento que eu estava lá no astral, vivenciando, né, eu ah, sabia exatamente do que se tratava. Né? Inclusive, eu lembro que quando eu estava lá, eu fiquei, não, pelo amor de Deus, não, não, não quero, faça alguma coisa, não sei o quê. E não tinha o que fazer, eu fiquei bem triste. Mas aí, quando eu vim, né, para acordar, passou pelo meu filtro, o que que meu filtro fez? Colocou na minha cabeça a ideia de que quem ia morrer, esse bebezinho que ia morrer, esse menino que ia morrer, era meu filho. Eu fiquei desesperada, eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu fiquei com medo, meses e meses com medo, aquilo ficou engasgado na minha garganta, que eu não sabia o que fazer com aquela informação, eu não sabia porque aquela informação foi me dada, eu não sabia, né? E aí fiquei muito mal com aquilo. E aí passou-se alguns meses, né? Porque acho que a gente estava no meio para o final do ano, acho que quando eu sonhei foi em meados de julho, eu acho. E a data que me deu foi até novembro. Quando foi setembro, outubro, acho. Tinha um menininho que eu acompanhava nas redes sociais, que ele era da minha cidade, e ele tinha. Eu ajudei várias vezes, doando dinheiro, ajudei a mãe, que ela vivia postando vaquinhas, isso, daquilo, e eu acompanhava, assim, arduamente aquele menino. Eu tinha uma compaixão muito grande por ele. E ele tinha uma deficiência física rara, muito rara, e a mãe estava lutando para conseguir um dinheiro bem alto, que o tratamento só tinha nos Estados Unidos, eu nem lembro o que que era. Ela postava vídeo dele todo dia, e assim, nossa, me sensibilizava demais. Eu acompanhava todos os dias no story. E, e era da minha cidade e tal, eu sempre ajudava. E quando foi para novembro, novembro, não, outubro, acho, mais ou menos, setembro para outubro, eu vi que esse menino tinha sumido das redes sociais, a mãe não postou mais nada. E aí eu fui vendo, depois de um tempo que eu comecei, sabe quando você não percebe assim de começo, depois você começa falando, parece que tá fazendo falta, parece que nunca mais vi essa pessoa aqui na Stories. Aí que eu fui buscar ver, a mãe tinha sumido das redes sociais mesmo. Depois de um tempo, acho que uns 15, 20 dias, ela postou que o filho dela tinha morrido, que teve uma parada cardíaca, que isso, que aquilo, que ela não conseguia vir antes, porque ela estava muito mal, que não sei o que, não sei o que. Na hora, assim, não foi bem na hora, um ou dois dias depois que eu vi, né, que o menino tinha morrido, eu fiquei muito triste e tal. Aí que eu fui ligar os pontos, aí aquela chavinha virou, que eu fui entender, não, não era meu filho, era esse menino. Sabe? Então, assim, por ele ter uma idade próxima do meu filho, por ser um menino também, e tal. Meu filho tem um probleminha no braço, que a gente comentei em outras aulas para você, né? E coisas que esse meu filho tem essas questões também físicas um pouquinho complicadas, por conta desse probleminha no braço. E por ser uma deficiência que ele tem e que o menino também tinha uma deficiência, eu sei várias assimilações. Na hora que eu fui, ah, Na hora que eu fui acordar, então meu inconsciente, por conta da gama de informações que é o plano astral e o afunilamento que tem que se fazer para entrar no inconsciente do plano físico, do corpo físico, ele passa por esse afunilamento, então ele tem que pegar poucas ideias do que foi passado lá para conseguir rememorar. Então ele fez esse filtro e buscou, deixa eu ver quem que parece mais com isso na vida dela. É o filho dela, tá, então vou colocar que foi o filho dela. Pum, mandou essa informação para mim. E eu fiquei com aquele sentimento ruim por meses. É aí que eu fui entender. E eu só fui consolidar a ideia de que realmente era um menino, que era o menino do meu sonho, depois que passou novembro, passou dezembro, entrou o outro ano, aí eu vi que realmente não era meu filho e que era aquele menino, né? Aí que eu fui entender. Até por conta do meu histórico de sonhos premonitórios, eu tinha certeza que algo ia acontecer, né? E aí eu fiquei muito preocupada com isso. Então, vocês terem uma ideia desse processo, a Josinha nossa, de que acontece, né? De sonhos premonitórios, não só com sonhos premonitórios, com tudo. Passa pela camada do nosso inconsciente e ele pode distorcer um pouco as coisas, porque ele vai usar o filtro dele. E a capacidade do corpo físico de armazenar informações é bem, bem, bem limitada, tá? Então, o que a gente lembra é uma porção mínima do que da realidade que a gente vivencia do outro lado. Eu tenho mais relatos para falar sobre isso, mas vou falar mais para frente quando a gente entrar nesse tema de fato, tá bom? Então, esses são os tipos de sonhos curadores, tá? Que a gente tem, que nos ajudam de alguma forma. A Mari, eu vivi o luto pelo meu pai anos antes, quase pirei. Também foi alguma coisa assim?
Você teve alguma premonição de que isso ia acontecer? Mari, manda aí pra mim.